de 45 bilhões de reais com ICMS e querem ressarcimento da União. Vamos lá, Raniele. Pois é, acabou agora há pouco aqui na residência oficial da Câmara dos Deputados, depois deles iniciarem a agenda na casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os governadores vieram para cá. 6 governadores estavam aqui. Dentre eles, Rafael Fonteles, governador do Piauí, que foi eleito escolhido como coordenador do grupo para tratar sobre esse acordo que vai ser apresentado até março. Esse acordo, Amadeu, é exatamente para tratar sobre vários pontos em que já foram judicializados e que um deles envolve as perdas de arrecadação do ICMS, Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que, no caso, os estados deixaram de arrecadar no segundo semestre, de acordo com o Concefaz, cerca de 45 bilhões de reais. E o governador do Piauí falou sobre esse tema e disse que esse acordo deve conter como e quando será feita essa recomposição. Vamos escutar. O valor da compensação, o estudo do Concefaz apresenta 45 bilhões. Esse é o que o estudo dos nossos secretários de Fazenda apresenta. E claro que há divergências em relação ao cálculo feito pelo Tesouro Nacional. Então é muito precipitado eu falar agora de um valor, porque nós estamos exatamente conversando muito com o governo federal para chegar num termo que todos concordem, tanto a União quanto os 27 governadores. E já estamos tomando a iniciativa de conversar com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário para que esse eventual acordo entre Estados e União seja também avalizado pelos outros dois poderes. Qual é o valor? Olha, Amadeu, a expectativa é que eles não sabem ainda dizer o que vai ser esse acordo, se vai ser um decreto, uma portaria, um projeto de lei. Eles só vão saber depois que eles juntar todas as propostas. O certo é que, como vocês citaram aí, o governo federal, a União, o Tesouro Nacional, está questionando esse valor de 45 bilhões de reais. Eles acreditam só no valor de 22 bilhões de reais. Aí os estados não ficariam contentes, não seriam recompensados corretamente. Piauí, por exemplo, eu perguntei para ele qual seria o valor de recomposição para o Piauí, que alegou aí uma perda de 1,5 bilhão. Ele disse que ficaria em 505 milhões de reais. Vamos colocar o pleno, por favor, Nájila, eu quero saber de vocês. Olha, eu acho que, claro, o valor é importante, é bem importante, se vai ser 1,5 bilhão que queremos, ou esses 500 milhões que o governo federal acena nessa negociação entre os 45 e os 22. Mas o mais importante é que saia. É que um acordo que foi feito quando se baixou o ICMS de que a União ia ressarcir, ele de fato ocorra, Ananias. Esse é o ponto, Amadeu. Olha, a redução do ICMS veio no momento de uma crise de alta de combustível no país. Havia necessidade da tomada de medidas para conter esse aumento. Se discutiu muito a questão da paridade com o valor internacional do barril de petróleo. A solução apontada pelo governo foi não enfrentar esse centro do problema, reduzir ICMS em estados. E se fez o compromisso de repor as perdas dos estados. Ou seja, isso tem que ser cumprido. E Ari, e tem mais uma questão. É claro que alguns estados, por exemplo, o Piauí já refez um pouco, outros estados também, mas nunca retornaremos ao patamar do ano passado, antes do corte do ICMS, né? E tem uma questão, Amadeu, nunca retornaremos. E tem uma questão interessante. Você vê como é que essas decisões são tomadas. O então presidente Bolsonaro tomou essas decisões ali na esteira de uma campanha de reeleição para se cacifar diante da população, tentar ali uma última jogada, uma última medida, um pacote de bondades para tentar se eleger. E aí a população naquele momento disse, não, bacana, legal, ok. Não avaliando que era uma medida eleitoreira, que esse dinheiro ele ia fazer falta na educação dos estados, na saúde dos estados, em setores cruciais e investimentos nem se diz. E agora, esse é o momento de fazer esse acordo e de ou reverter essa decisão, é impopular, mas algo precisa ser urdido ali. E o Rafael, a Rani até mencionou isso, ele é a pessoa certa no lugar certo, porque ele presidiu o Concefaz. Então, ele conhece esse assunto, é um beabá para ele.
Então, ele vai orientar, inclusive, os colegas governadores em qual é o melhor caminho e os caminhos possíveis. Mais uma cena em que o protagonismo de Rafael como um ator nacional do cenário político se confirma. Apoliano. Amadeu, no mundo ideal, claro, onerar o consumidor não é o melhor dos caminhos, né? Mas a gente sabe que é através do recolhimento dos impostos que os estados pagam servidores, fazem investimentos, né? Se a gente conseguisse ter um mundo ideal aí de redução da máquina, né? Outros projetos, taxação de grandes fortunas, como a gente já vê no mundo acontecendo, então isso ajudaria os estados, mas não é a realidade do Brasil. Então, se tem que onerar, esse dinheiro precisa voltar em forma de benefício à população. E o benefício, claro, é o dinheiro que garante saúde, educação, transporte e investimentos para melhorar a vida das pessoas. Então, não tem outro caminho, tem que ser ressarcidos os estados. França. Tem outra questão, alguns estados que são muito endividados com a União, como o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, podem negociar para terem as parcelas perdoadas. E isso já alivia as contas públicas. Mas no caso do Piauí, o Piauí não tem dívidas, então precisa de fato ser ressarcido. E o Rafael Fontelli está lutando por esses recursos, porque são recursos que fazem falta em áreas essenciais. Não só o governador, mas os municípios também já sinalizaram em uma série de ocasiões a possibilidade de pane, de interrompimento de serviços essenciais de saúde, educação. Então há necessidade sim dessa recomposição dos recursos. Importante, você lembrou, não é só o estado, os municípios também tiveram uma queda de receita inesperada por causa dessa medida do ano passado. Ô, Raniele, vamos falar aí sobre o... Amadeu, só esclarecendo aqui uns pontos rapidamente. Na fala da Apoliana, por exemplo, que ela falou, não sou a favor de onerar a população. Mais uma coisa que, de acordo com a fala dos governadores aqui, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, disse que o tempo todo eles estão levando isso em consideração. Por isso que eles pedem essa recomposição via União, para não onerar o consumidor, para que não pague imposto a mais. Então, a expectativa é que o preço dos combustíveis, então, não aumente, né? Vamos, Ranieri, falar sobre a queda de braços entre o governo e o Banco Central, né? O presidente Lula e o Banco Central. Os deputados do PT vão insistir. Exato, viu, Amadeu? Há já um consenso na bancada do PT, na Câmara dos Deputados, que vai se reunir hoje novamente, para que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, vá até o Congresso e preste esclarecimentos sobre essa alta nos juros que acumula aí mais de 13%, juros real mais de 8%. Ontem, durante uma solenidade do aniversário do PT, a presidente nacional da sigla, a deputada Gleisi Hoffmann, ela voltou a criticar duramente o Banco Central. Lula apoiou, dizendo que o Banco Central corrobora com a mentira, foi a fala da presidente nacional. E a gente já mostrou aqui semana passada que os deputados do PT estão dizendo que Roberto Campos Neto parece que está fazendo isso de forma proposital, uma vez que ele é bolsonarista e que pode aí causar um prejuízo à economia para prejudicar o governo. E aí, eles aprovaram ontem uma resolução para que Roberto Campos Neto vá o mais rápido possível à Câmara. Vamos escutar a fala do deputado Merlong Solano, do PT do Piauí. São sim, mas no sentido de questionar a política de juros que o Banco Central tem praticado. Não se trata de uma pressão de ordem pessoal, é focar nos juros. O juro está em 13,75% desde agosto do ano passado. A inflação brasileira está em trajetória de queda. Ela é a metade da inflação da União Europeia, por exemplo. Enquanto isso, na Europa, o juro está na casa de 4,5%, juro real. Juro nominal, quando é real é negativo. Quando bota a inflação de 9%, dá negativo. Aqui no Brasil, com a inflação de 5%, juro de 13,75%, dá juro real de 8,16%. Coisa que não existe em nenhum país desenvolvido do mundo, nem mesmo nos países em desenvolvimento. Então, a nossa pressão é no sentido de que ele ajuste a política de juros para que ela se combine melhor com a nossa política fiscal. Nós vamos controlar, sim, a dívida pública. Não dá para não pagar, vamos pagar, mas dentro de um ritmo que não prejudique o crescimento da economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também endossou essas críticas de Lula, dizendo que o presidente do Banco Central não pode ser maior do que o governo, do que o presidente também da República.
Os juros não podem aumentar dessa forma, prejudicando a economia do país. Arthur Lira define as comissões aí na Câmara. Pois é, está tendo reunião agora aqui com os líderes da Câmara dos Deputados, exatamente para entrar em um acordo e definir aí quem vai ficar no comando das principais comissões da Casa. Lembrando que semana passada foi aprovado um projeto em que aumenta de 25 para 30 as comissões permanentes, exatamente para abranger ali todos, contemplar todos os aliados de Lira, que ele teve ali aquele blocão na votação histórica da Câmara dos Deputados. Então, portanto, o PT, que é o partido de Lula, a segunda maior bancada, né, a da federação, deve presidir a Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Rui Falcão, como eu havia antecipado, vai presidir a CCJ e em contrapartida, o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai ficar na relatoria da Comissão Mista de Orçamento Geral da União para o próximo ano. O PT também pleiteia outras comissões importantes, como, por exemplo, da Educação, Direitos Humanos e Fiscalização e Controle. Porém, a fiscalização e controle também está na mira do PL. Há disputas internas também, por exemplo, na Comissão do Meio Ambiente, o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, ele tem a intenção de presidir essa Comissão do Meio Ambiente. Parece uma incoerência, mas sim. E Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, uma das primeiras deputadas trans que está chegando aqui agora na Câmara, também tem a intenção de presidir essa Comissão do Meio Ambiente. A expectativa é que só depois do Carnaval, porque eles vão usar o feriado para fechar os acordos, é que de fato anunciem com quais partidos ficarão aí as principais comissões. Agora, isso tudo vai ser feito antes da criação da Federação União Brasil Avante Progressistas. Sim, até porque é um processo que demora, né? Toda vez que eu pergunto para o pessoal do União Brasil como tá, eles dizendo, tá em negociação ainda, é um processo